aposta de uma cidade, de uma região que abraçou todo esse projeto de levar a Chapecoense, o seu futebol e a sua região, aonde a gente nunca pensou que ela poderia chegar. Então eu já fiz de tudo, já tentei escrever, já tentei pensar, já participamos de uma opção de programas e não conseguimos ainda, com clareza, exprimir aquilo que seria o nosso sentimento, porque ninguém consegue nesse exato momento dizer exatamente o que está sentindo. Faltam palavras, você vai ter que buscar e não vai encontrar. Porque a dor é muito grande, não só com o time da Chapecoense, não só com a história da região oeste, com a figuração que no momento se apresenta como a Chapecoense decidindo uma Copa Sul-Americana, mas os nossos companheiros de imprensa que foram lá para cobrir, para trazer para nós a imagem desse momento extraordinário que vive o futebol de Santa Catarina. Então a gente, daqui a pouco estava passando por aqui o Djalma, que era o nosso câmera, o Bruninho, não é? Aí tu vai ali no Diário Catarinense, encontra o Podiac brincando e tal, e esses caras não estão mais aqui. A gente não vai vê-los mais. Isso é um negócio assim que é muito difícil de você exprimir o seu sentimento. É muito difícil. É difícil para a gente, inclusive, né? Fazer esse trabalho todo que a gente está fazendo, mas a gente tem que fazer, né? Alisson, você cobre futebol também há um bom tempo, e vive os clubes, né? E principalmente aqui da capital. E o Giovanni Claico, nosso repórter aqui, infelizmente, também está nessa tragédia aí, nessa viagem. Como é que fica agora, assim, no teu dia a dia, Alisson, por exemplo, no futebol? Você sabe, o meio futebolístico está todo abalado, a imprensa nacional falando disso, a imprensa mundial falando dessa tragédia, né? E o nosso dia a dia agora é de seguir informando, né? Tentar levantar a Chapecoense também. Olha, Fabinho, é bem difícil de falar. Como o Roberto falou, ainda não dá para pensar no futuro. A gente não conseguiu digerir o presente, que dirá pensar no futuro. É muito complicado e passa pela cabeça, é como se fosse um filme, né? Semana passada, na terça-feira, nós estávamos em Chapecó e você faz essa ordem cronológica das coisas. Nesse horário, eu estava na rua com o Djalma Araújo, mostrando o ambiental da cidade, a emoção de Chapecó, toda aquela reação do torcedor vivendo aquele momento histórico de o time ter a possibilidade de chegar a uma final. E hoje a gente está aqui, 7 dias depois, falando de uma tragédia. A sensação que eu tenho, Roberto, é que a gente é aquele avião que estava lá em cima, vivendo o ápice daquele momento, e caiu do nada no chão, se estatelou no chão. Essa é a sensação que eu tenho. Não só pelos nossos colegas, nossos amigos, né? Porque não são só colegas, são amigos, são pessoas que a gente convivia diariamente, pessoas que a gente dividia problemas, encontrava soluções para fazer matéria, para levar o melhor produto a quem está em casa. E também ter esse carinho da Chapecoense, porque era um time muito aberto. E a gente sabe que no meio do futebol, geralmente tem aquelas pessoas que são mais reservadas, são mais fechadas, como a gente costuma dizer, mais mala, né? mais reticente com a imprensa. E a Chapecoense era um clube totalmente aberto, a gente tinha uma relação muito amistosa com cada profissional. Era uma relação de amizade, de comemorar o acesso, de abraçar o dirigente por ter chegado a uma final da Sul-Americana. E é difícil imaginar que essas pessoas que semana passada estavam junto com a gente, comemorando esse feito, hoje não estão mais entre nós. É importante dizer também, Fabiano, que o sucesso da Chapecoense está no fato da humildade, da simplicidade. Ninguém subiu no salto alto depois do sucesso da Chapecoense, desse momento que ela estava vivenciando, continuou tudo igual. Chega lá a imprensa, todo mundo é muito bem tratado. O presidente Sandro Palaoro, há 2 anos atrás, aí eu conversei com ele e disse assim: presidente, a Chapecoense no Campeonato Brasileiro vai ter que receber bem os visitantes da imprensa do Rio, São Paulo. Nós temos aqui no Estádio Condá umas cabines, venta muito, de noite é muito frio. O grande ideal aqui era se fechar, porque quem é que vai vir aqui falar de Chapecó? É a imprensa brasileira. Vão falar de Chapecó, da cidade tal. Logo, imediatamente, ele conversou com a prefeitura e hoje as cabines são todas fechadas, de vidro, com um conforto ótimo, com uma visibilidade excepcional para você. Então, não tem esse negócio de não fui eu que dei a ideia, não. O diálogo era permanentemente aberto e aí você sugeria, criticava, não mudava nada. Eles aceitavam com a maior humildade, com a maior simplicidade. Daí a razão pela qual hoje a Chapecoense, aqui na capital, por exemplo, você, Avaí, Figueirense, a Chapecoense. É o primeiro time depois de Avaí e Figueirense pela simpatia.